O conferencista e escritor César Romão é o entrevistado de hoje ao vivo na tribuna independente da Rede Vida, o canal da família. César Romão é bacharel em Direito, formado pelo Mackenzie, pós-graduado em Administração pela Faculdade São Judas Tadeu e MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. O conferencista César Romão é escritor com mais de 500 mil de livros vendidos no Brasil e participa da tribuna independente para debater sobre o tema Tente Outra Vez. Você pode participar do programa enviando perguntas através do fax-fone da Rede Vida 0, número da operadora 17 224 5556. Com o jornalista Antônio Carlos Ferreira, ao vivo para todo o Brasil, a Tribuna Independente começa agora. Boa noite, estamos chegando com mais uma Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil. E o tema desta noite você já ouviu, Tente Outra Vez, não desanime, esse é o tema da noite. Para conversar conosco sobre esse tema, convidamos o senhor César Romão, ele é conferencista e é escritor. Participa também da mesa Fernando Mauro Treza. O Fernando Mauro é presidente da Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Fernando Mauro Treza, seja bem-vindo à nossa Rede Vida, boa noite. Boa noite. Ao lado do Fernando Mauro, quem está conosco é Denise Marçom. Denise Marçom é jornalista, é repórter da revista Já. A revista Já é uma revista que circula com o jornal Diário de São Paulo todos os domingos. Denise, seja bem-vinda à nossa Rede Vida, boa noite. Obrigada, boa noite. Pois é, para conversar com Fernando Mauro, com Denise Marçom, comigo e com você, telespectador, o convidado, como eu já disse, é o senhor César Romão. E o tema de hoje, Tente Outra Vez. Senhor César Romão, seja bem-vindo à nossa Rede Vida, meu boa noite. E para começar o programa, a palavra é sua. Boa noite, Ferreira, boa noite, Rede Vida, boa noite, Brasil. O livro Tente Outra Vez já está aí em todas as livrarias do Brasil, sendo lançado hoje oficialmente aqui na Rede Vida, uma coisa que já é quase tradicional na carreira de César Romão. E é um livro muito interessante, eu tenho certeza que ele vai levar uma mensagem de fé, de amor e de esperança a todas as pessoas que tiverem possibilidade de ler. Por quê? Porque é um livro sobre as minhas experiências junto a todas as pessoas, dentro das palestras, dentro das conferências que eu faço e até esse contato que eu tenho com os escritores. As pessoas, Ferreira, eu tenho notado que elas têm desistido muito fácil. As pessoas hoje, por exemplo, amam, separam e acham que nunca mais podem ser felizes na vida. As pessoas às vezes perdem um bom emprego e acham que nunca mais vão encontrar um bom emprego. Perdem um bom amigo e depois ficam com medo de fazer novas amizades. Sofrem por antecedência. E vão cortando aí coisas boas que podem acontecer nas suas vidas. Então, o livro tem uma proposta muito interessante. Ele vai mostrar a você por que você deve tentar outra vez e como você pode tentar outra vez e ter sucesso. Senhor César Romão, o senhor tentou quantas vezes? Muitas vezes. E continuo tentando, e a única certeza que eu tenho é que eu ainda vou tentar muitas vezes. Já fracassei muito na minha vida, tenho certeza que ainda vou fracassar, eu acho que só não fracassa quem não tenta, mas é fundamental que você não use o seu fracasso como uma bagagem que vai criar dores nas suas costas, que vai abaixar os seus olhos, que vai abaixar a sua esperança. É importante que você use o seu fracasso como uma abençoada bússola. Por quê? Porque o seu fracasso já ensinou a você caminhos que você não deve mais seguir, coisas que você não deve mais fazer e até pessoas com as quais você não deve mais se relacionar. Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil. Você participa conosco. O tema de hoje, Tente Outra Vez. Vale a pena, hein? 0 operadora 17 224 5556. Esse é o nosso telefax. Você que tem computador, está ligado na internet, anote. tribuna@redevida.com.br. Eu estou aguardando a sua pergunta. Fernando Mauro Treza, presidente da Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Fernando Mauro Treza, então vamos ao assunto da noite. Tente outra vez. Perfeito. Eu perguntaria para o César Romão, César, eu gostaria de saber como é que você se sente quando você sabe que uma pessoa lê um dos seus livros e a vida da pessoa muda. Qual é a experiência para você, enquanto escritor, que ao passar uma mensagem para a pessoa, passa uma mensagem tão forte, tão vigorosa,
a ponto de mudar a vida da pessoa. Como você se sente? Fernando, na realidade eu acredito que eu não tenha o poder de mudar a vida de ninguém. Talvez nem o livro. O livro é um start. O livro é algo que faz as pessoas refletirem. Só você é que pode mudar a sua vida. Muita gente me diz assim: Romão, mas você está na linha de autoajuda? E eu respondo: não existe outra ajuda que não seja auto. Não adianta você estar morrendo de fome, eu coloco a comida para você e você não come. Só olhar para a comida talvez não mate a sua fome. Eu acho que os livros que eu escrevo, eles têm um poder muito grande de despertar uma consciência nas pessoas, de dar um chacoalho nas pessoas, para que elas possam entrar em ação, para que elas possam imediatamente praticar aquilo que elas têm mais medo. Porque na realidade as pessoas fracassam e deixam de tentar por medo. E medo é uma coisa que faz parte da vida da gente. Eu mesmo tenho medo de muitas coisas. Porém, coragem não é ausência de medo. É seguir em frente apesar do medo. Não importa, o medo vai ficar aí com você. O importante é você seguir em frente, mesmo carregando esse medo. Tribuna Independente, estamos conversando sobre o tema Tente Outra Vez. O entrevistado da noite é o conferencista e escritor César Romão. Você participa conosco pelo 0 operadora 17 224 5556 ou por e-mail pela internet tribuna@redevida.com.br. Está conosco a Denise Marçom. Denise Marçom é jornalista, repórter da revista Já. A revista Já circula aos domingos, ela vem encartada. Isso, encartada na publicação do jornal de domingo, sempre aos domingos. Tá bom. Denise, vamos à pergunta, por favor. Então, assim, eu queria saber do César, ele trabalha na linha de autoajuda, né, que é uma linha que tem sido muito atraente para a maioria dos autores, né, e muitos deles estão optando por essa linha. Tem vendido muito, inclusive na Bienal, um grande sucesso. E eu queria saber qual é o diferencial da sua obra. O que ela tem, o que ela acrescenta que os outros livros de autoajuda não trouxeram até então. Olha, o que acontece com os meus livros é que eu tenho uma experiência muito pessoal que eu passo nos livros, né? Eles não são uma cartilha, eles não são algo para você seguir, dizer assim, olha, os 7 caminhos da felicidade, os 12 passos para você ser feliz. Quer dizer, na realidade, eu levo o leitor a refletir sobre a própria vida dele, sobre a própria circunstância dele. Acabei desenvolvendo um estilo de escrever, onde a pessoa entra no livro e começa a se enxergar. Porque eu acho que a grande transformação acontece quando você tem coragem de enxergar você mesmo. Tem pessoas que não se suportam por 3 minutos. Tem pessoas que não conseguem ficar sem fazer uma fofoca por 3 minutos. Tem pessoas que não conseguem ficar sem falar mal de ninguém por 3 minutos. Então, essas pessoas estão sempre em ação, quer dizer, elas estão fugindo sempre delas. E os meus livros, eu acredito que eles tenham a oportunidade, criam nessas pessoas a oportunidade da pessoa olhar para ela, da pessoa criar uma reflexão sobre ela mesma e ela mesma fazer aquela transformação que é necessária. Não é o livro que transforma, é o efeito que ele faz em você, é o efeito que ele pode trazer até você, para você enxergar o que é necessário você fazer para realmente ser feliz, para realmente ter sucesso. As pessoas hoje, Denise, vivem da seguinte maneira: administram seus problemas, reclamam das suas frustrações e engavetam os seus sonhos. As pessoas não sonham mais. Ao invés de sonharem e construírem campos de sonhos, constroem verdadeiros cemitérios de pesadelos com criptas. Aqui jaz o meu sonho de ser feliz, aqui jaz o meu sonho de bom emprego. E depois ficam passeando por essas criptas escravas do quando. Quando o governo mudar, quando o meu chefe me enxergar e quando você percebeu, o tempo já passou e não dá mais tempo. Os livros que eu escrevo, eles têm essa ideia de fazer as pessoas refletir sobre aquilo que elas querem, sobre aquilo que elas sonham. Em viver é investimento. Se você quer viver um amor, você tem que investir nesse amor e você tem que reconhecer que você tem que investir nesse amor. Você está preparado para investir naquilo que você quer? Você está preparado para se enxergar? Você está preparado para mudar? Então eu tenho certeza que se você ler um dos meus livros, ele vai te ajudar, vai ser um bom companheiro de viagem. Falar em um dos seus livros, esse que acaba de ser lançado, Tente Outra Vez, eu abro em uma das páginas e está lá. Pratique pequenos, grandes atos. Fale um pouquinho sobre isso. Olha, normalmente nós esperamos que a vida nos dê grandes coisas todos os dias.
E ela não faz isso. A vida nos dá, Ferreira, pequenas coisas todos os dias. Cabe a nós pegarmos essas pequenas coisas todos os dias e fazermos delas um grande complô para que elas se transformem em grande. Tua esposa não vai dar um grande sorriso para você todo dia, teu filho talvez não dê um grande sorriso, teu chefe talvez não dê a você um grande elogio. Mas a tua esposa te dá um pequeno sorriso, te dá um pequeno bom dia, o teu filho te dá uma pequena alegria, o teu chefe, embora meio assim, pode ser aí que te dá um elogio meio tímido, é isso. São essas pequenas coisas que você tem que pegar e levar em consideração. Você tem que quebrar a sua lente de aumento. Nós temos mania de pôr defeito em tudo aquilo, enfiar uma lente de aumento nas pessoas, nas coisas. Ninguém em nada resiste a uma lente de aumento, Ferreira. Nem eu, nem você que está aí me ouvindo. Então eu vou sugerir a você que a partir de hoje, quebre a sua lente de aumento. Por quê? Se você procurar defeito nas coisas, você vai encontrar. E defeito é uma coisa que cresce. E aí você deixa de ver, às vezes, as boas qualidades. Sabe aquele grande amor que você tinha? Sabe por que perdeu? Porque você começou a conviver e começou a procurar defeito. Aquele amor ficou cheio de defeito. Aquele emprego que você tinha, que hoje você acha que era legal e que você podia estar bem lá, sabe por que você perdeu? Porque você colocou a sua lente de aumento, você começou a procurar defeito. Então, o que são os pequenos atos que se transformam em grandes? São isso, é você dar valor àquelas pequeninas coisas que acontecem todos os dias na sua vida que muitas vezes passam despercebidas. Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil e você participa conosco. Você participa pelo 0 operadora 17 224 5556 ou então pela internet, você que tem computador. Está ligado? tribuna@redevida.com.br. E o tema da noite, Tente Outra Vez, que aliás é título de um livro que está sendo lançado agora. O livro é de César Romão, conferencista e escritor, que é o entrevistado desta noite. Fernando Mauro Treza, pergunta é sua. Sabe, Ferreira, a Denise falou com muita propriedade sobre a Bienal do Livro. E eu participei da Bienal do Livro e vi muita gente saindo de lá com uma série de galões. Sabe aquele galão de água mesmo, 5 litros? Estava lá, galão amigo do César Romão. E muita gente, centenas e centenas de pessoas. E eu falei, bom, o que será isso, né? Eu tentei descobrir e tal, no final das contas acabei descobrindo. Mas o público ainda não sabe. Queria que o César falasse sobre isso. Quer dizer que você saiu da Bienal com galão, né? Saí com galão. E li o que tinha dentro dele, viu? O galão amigo, dentro da Bienal do Livro, foi um símbolo usado no lançamento do livro. E ele faz parte de uma história que aconteceu comigo, a minha família, e eu conto essa história no livro. Mas eu vou resumir rapidamente aqui para você, para matar um pouquinho aí a sua curiosidade. Uma vez, há muito tempo atrás, eu socorri uma pessoa na estrada, com um galão de gasolina. Naquela época a pessoa falou, Romão, puxa, como é que eu te agradeço? E foi uma situação muito difícil, você vai conhecer essa situação no livro. Essa pessoa, e tanto eu naquele momento, passávamos por situações muito difíceis para que ela pudesse ser socorrida. E ela foi socorrida, ficou muito feliz, e esse galão, nós enchemos de gasolina, e esse galão ajudou essa pessoa a chegar à casa dela. E na época, eu me lembro que ele me disse, como posso te agradecer por toda essa atenção durante todo esse tempo aqui na estrada comigo? Você deixou a sua família aqui para poder me ajudar. E na época eu disse a ele, olha, faz o seguinte, um dia se você encontrar alguém na mesma situação, precisando talvez aí de gasolina na estrada, fique com esse galão no seu carro, encha e passe para frente, né? Imaginem vocês que muitos anos depois, eu paro hoje em postos de gasolina aqui na Grande São Paulo, e as pessoas me contam a história do galão amigo de César Romão. Foi por isso que eu resolvi contar a história, porque muita gente começou a ser ajudada em função desse primeiro ato. E essa história eu conto ela inteirinha no livro, eu acho que é uma história muito importante para você perceber, porque às vezes nós fazemos algumas coisas que não têm um efeito imediato, porque as pessoas são imediatistas, né? Elas fazem alguma coisa e imediatamente querem que isso já se transforme num retorno. Nem sempre é assim, né? Deus trabalha em silêncio. As perguntas estão chegando. Tem uma pergunta de Rodrigo Cardoso. Ele diz o seguinte: no seu livro Tente Outra Vez, que é este aqui, você fala sobre um acidente. Você acredita que as pessoas que ficam em cadeira de rodas podem realmente ter um grande sucesso na vida? Rodrigo Cardoso, se não me engano, é da Universidade do Sucesso. Isso mesmo, Universidade do Sucesso.
Rodrigo, você é um campeão. Eu conheço o teu trabalho, hein? Eu conheço o teu trabalho, inclusive um trabalho muito bonito. O Rodrigo é uma pessoa que eu conheci o trabalho dele, é meio semelhante ali, ele é um discípulo de Anthony Robbins nos Estados Unidos. Você está de parabéns. Obrigado pela sua pergunta. Eu quero que você tenha muito sucesso. Você é um companheiro escritor também, muito sucesso no teu livro aí, Rodrigo Cardoso. Rodrigo, eu acredito que as pessoas não são aquilo que elas enxergam num espelho. Você é muito mais daquilo que você enxerga num espelho. Eu tenho um exemplo nas minhas palestras, e falo sobre isso no livro, de um acidente meu mesmo, onde eu aprendi a fazer mais com menos. Como eu disse no começo da entrevista, Rodrigo Cardoso, nem sempre a vida nos dá mais. Quase sempre a vida nos dá menos. E você sabe disso, até porque lá na sua Universidade do Sucesso você trabalha muito isso com as pessoas, né? Repetindo aqui no Brasil o sucesso do Anthony Robbins lá nos Estados Unidos. Não importa se a vida te deu menos, cabe a você fazer mais. Eu acho que o grande desafio de todas as pessoas que passam por alguma dificuldade, seja ela qual for, é aprender a fazer mais com menos. E você vê, se você analisar, você vê que muitas pessoas que foram privadas de alguma maneira na sua vida corporal, hoje fazem sucesso sim. Você tem pessoas aí com deficiência que ocupam um espaço no mercado, que ocupam um espaço de sucesso. Por quê? Porque o importante é você não esquecer que você é gente. E que o poder não está no seu dedo, o poder não está talvez na sua perna, o poder está no seu coração e na sua mente. As suas ideias é que vão transformar o mundo. De Sorocaba não vem pergunta, vem uma saudação. Maria Madalena Assis Vieira, ela diz: parabéns, César Romão. Graças ao seu comentário e trabalho, dei uma mudada muito importante em minha vida. Até voltei a estudar. Muito obrigado, abraços, Maria Madalena Assis Vieira de Sorocaba. Obrigado. Essa é uma coisa que eu sempre digo às pessoas. Vai fazer um curso, volta para a escola, vai fazer um curso, nem que for de corte e costura, qualquer coisa. É importante você manter a sua mente com muita atividade. O cérebro é um músculo. Eu costumo dizer que o cérebro é um músculo com impulsos elétricos. Se você pudesse ligar uma lâmpada de 6 watts no seu cérebro, ela acenderia. E esse músculo precisa de ação. E a ação qual é? É você exercitar, é você pensar, é você aprender. Nunca pare de aprender. Sempre é tempo de aprender. Nós estamos já no finzinho desse bloco e o Pedro Magalhães Costa, do Rio de Janeiro, conta que tem em mãos o seu livro Semente de Deus. Ele quer saber como comprar, como adquirir este Tente Outra Vez. Fernando, você encontra aí no Rio, nas melhores livrarias, aí nos shoppings, principalmente na rede Saraiva, na rede Siciliano. Mas se você tiver alguma dificuldade, você pode entrar no meu site, que vai surgir aí no caractere. Você pode ligar nesse telefone do vídeo e a gente está lá às suas ordens. Tribuna Independente. Estamos conversando hoje sobre Tente Outra Vez. Tente Outra Vez é o título do livro de César Romão, que está sendo lançado aqui hoje. Você participa conosco pelo 0 operadora 17 224 5556 ou via internet tribuna@redevida.com.br. O entrevistado é César Romão, conferencista e escritor. Participa também conosco o Fernando Mauro Treza. Fernando Mauro é presidente da Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Canais comunitários, canais de televisão. E a Denise Marçom, que é repórter, jornalista da revista Já, uma revista do Jornal Diário de São Paulo. Nós damos um pequeno intervalo e já voltamos. Tente Outra Vez. É o tema da noite da Tribuna Independente. Se você não está conseguindo enviar a sua pergunta, tente. 0 operadora 17 224 5556. E tem mais. Aqueles que quiserem ganhar um livro escrito por César Romão, diga que quer ganhar. Há um livro aqui que é A Semente de Deus. Deixa eu mostrar para a câmera do Marcos. A Semente de Deus. Então você envia, diz assim: quero ganhar o livro A Semente de Deus. Mande nome, endereço e o código de endereçamento postal, o CEP. Há mais um aqui. A Razão da Vida. A Razão da Vida. Escreva, mande a sua pergunta normal ao programa e peça o livro, mas não esqueça de mandar nome, endereço e o código de endereçamento postal. Tem mais um. O seu futuro depende de você. Esse também você poderá ganhar. E vou colocar mais um ainda, se ele autorizar. Sonhando e realizando.
Então estou aguardando sua pergunta pelo 0 operadora 17 224 5556 ou tribuna@redevida.com.br. Você tenta e ganha. Vamos lá. Anselmo Cassiano, ele é daqui de São Paulo. Diz assim: tem fé sobre alguma metáfora que possa ilustrar esse sentimento que é tão abstrato, mas que cada vez deve ser mais concreto em nossas vidas? Quem diz isso é o Anselmo Cassiano de São Paulo. Anselmo Cassiano, eu tenho uma metáfora para você, assim. O que eu entendi da sua pergunta é que você quer alguma coisa que ilustre a fé. Eu vou repetir aqui uma metáfora que eu uso muito nas palestras, inclusive está em um dos meus livros. Certa vez um alpinista se viu em sérias dificuldades e ele era ateu. E naquele momento ele viu que ele não tinha chance, estava pendurado ali num penhasco enorme. Ele disse: quem sabe Deus pode me ajudar. Então começou a gritar: por favor, Deus, me ajude. Por favor, Deus, me ajude. E ele ouviu uma voz que dizia assim para ele: estou aqui, vou lhe ajudar. Aí ele olhou e disse: então manda uma corda logo aí para eu poder subir, ou manda uma corda para me puxar. Eu disse: não, eu não posso te mandar uma corda. Eu sou Deus, você me chamou. Para de brincadeira, manda essa corda para me tirar daqui. Não, eu não posso, eu sou Deus, eu vou te ajudar. Corte a corda. Está ficando louco, eu vou cair, eu vou morrer. Você não quer a minha ajuda? Eu sou Deus. Corte a corda e minha mão vai te amparar. E o alpinista ficou discutindo com aquela voz até que ficou congelado. Morreu. Morreu e 3 dias depois um helicóptero de resgate encontra pendurado num penhasco um alpinista congelado a apenas 3 metros do chão. A fé é algo que não existe. A fé é um caminho que não existe. Este caminho de fé só existe quando você dá o primeiro passo, quando você começa a trilhar. É você que constrói o caminho da fé. E a fé, pelo menos para mim, é o telefone de Deus. É esse alimento que enche o nosso corpo de adrenalina. Tenha fé, tenha esperança. Eu tenho certeza que se você tentar outra vez, você vai ver o caminho surgir na sua frente. Obrigado, Anselmo Cassiano, pela sua pergunta. Tente outra vez. É o tema de hoje. 0 operadora 17 224 5556 ou tribuna@redevida.com.br. Faça como vai fazer Denise Marçom. Pergunta. Vamos lá. César, você tem 8 livros, né, já escritos, e você, em alguns deles, dá orientação profissional das pessoas. Você indica como elas podem ser vencedoras, né, na carreira, na família, na vida pessoal. Você hoje tem 700 mil exemplares vendidos e acho que você pode se considerar um vencedor, né? E eu queria saber, assim, nesse seu caminho que você trilhou, se você leu algum livro de autoajuda, se você tem algum guru, se tem alguém que te inspirou a começar a trilhar esse caminho da literatura. Tenho sim, Denise, até porque quando nós começamos a viver, a sentir a vida realmente numa determinada fase, quando nós começamos a descobrir aquilo que realmente nós queremos, nós precisamos de inspiração. É importante que você busque inspiração em alguém que você julgue que possa ser aí um ídolo, alguém que você julgue que realmente possa lhe ensinar algo. E quando eu comecei a ter vontade de escrever, quando eu senti que eu poderia escrever, eu tinha um ídolo. E tenho até hoje, sem sombra de dúvida. E o meu ídolo sempre foi Og Mandino. Og Mandino é o escritor que vende mais livros no mundo depois da Bíblia. Og Mandino foi o meu mestre, foi o meu inspirador. Foi a pessoa que praticamente me deu forças para eu entrar nesse caminho. E aconteceu uma coisa muito engraçada nesse trajeto, porque esse meu carinho, essa minha afeição por esse autor americano acabou nos aproximando, a ponto de Og Mandino recomendar um de meus livros, que é A Semente de Deus. Og Mandino escreve na 4ª capa da Semente de Deus: A Semente de Deus é um livro poderoso, que afetará a vida de todos que o lerem. Eu o recomendo, Og Mandino. Então, ter um ídolo, ter alguém que te inspire, é fundamental.
Tudo que você for fazer na vida, eu acho que você tem que se inspirar em quem é o melhor ali. Aquele tem que ser o seu ponto de partida. Aquela tem que ser o seu horizonte a ser seguido. Eu acho importante você ter um ponto de inspiração. Pergunta vem de Balsas, lá no Maranhão. Aderlan Galvão. Como agir quando se passa a ver somente o lado negativo ou defeitos das pessoas e se quer ter uma nova visão, quer tentar ver as coisas com outros olhos? Olha, eu disse isso no começo do programa, você tem que quebrar a sua lente de aumento. Você carrega muito a sua lente de aumento. Então, quando você procura defeito, é o que eu disse, você vai encontrar defeito. Mas sabe, Ferreira, tem pessoas que adoram isso. Tem pessoas que adoram sofrer, tem pessoas que não descobriram ainda que o sofrimento adora um carinho. O sofrimento adora carinho. Se você abraçar o sofrimento, ele não vai largar você. Eu tenho um amigo que fez uma cirurgia, tirou uma pedrinha da vesícula, pegou a pedrinha, colocou num vidro. E colocou o vidro em cima da lareira dele. E toda vez que eu vou na casa dele, ele conta a historinha da pedrinha da vesícula. E todo mundo que vai na casa dele, ele conta a historinha da pedrinha na vesícula. Eu não vou mais na casa dele, não aguento mais ouvir. Ninguém mais aguenta, ele vai perder todos os amigos dele. Ele deve estar me vendo agora. Quem sabe você se alerte e tira essa pedrinha daí. Tem gente que não pode ver uma desgraça, Ferreira, que já quer participar. Rapaz, isso podia ter acontecido comigo, porque aí eu ia poder contar. Tem gente que faz concurso de doença, concurso de cicatriz. Tem gente que adora abaçar um sofrimento. Tem gente que vê prego em cima da mesa, pega e se esperta para poder sentir dor. Quer dizer, toda vez que você abraçar certas coisas na vida, como lente de aumento, como sofrimento, isso vai ficar em você e não vai te abandonar, porque é como um bicho preguiça, né? Ele abraça, fica gostoso, você sente legal, as pessoas começam a sentir pena de você, e aí você gosta que as pessoas têm pena de você, porém, você está se destruindo por dentro. Não faça isso com você. Não abrace o sofrimento, tá bom? Essa pergunta aqui vem de Serra Negra, em São Paulo, Ednir Freud Teixeira. Diz ele que ele é conhecido como Peninha. Ele faz uma pergunta em que eu aqui, como comunicador também, como jornalista, estou interessado nisso aqui que ele pergunta. Olha o que ele diz. Sou locutor de rádio, como locutor não tenho problema algum, mas tenho certa dificuldade nas vendas da publicidade. Ofereço espaço, mas se a pessoa diz não, eu não consigo insistir e fazê-lo mudar de ideia. Como mudar isso? Ele quer conseguir patrocínio para o programa dele. Como é a busca desse patrocínio? Como é o nome dele, Ferreira? Edenir Freud Teixeira. Edenir, vender nos dias de hoje não é mais transferir um produto de mãos. Vender não é mais transferir um serviço. Vender hoje é transferir emoções. A pessoa que compra uma roupa hoje não compra mais só para se vestir, ela compra para ficar bonita. A mulher que usa hoje uma maquiagem, não usa maquiagem só porque ela quer estar maquiada, ela compra para ficar bonita. Quem compra um carro hoje não compra só um carro, compra o prazer de dirigir, a possibilidade de chegar mais rápido. Eu tenho sugerido nas minhas palestras às pessoas que têm alguma dificuldade, assim como você, que usem um pouco mais da sua criatividade. Ednir, há muito tempo atrás, alguém inteligente, porque a inteligência é importante, mas hoje não é o suficiente. Alguém inteligente inventou a roda. Alguém criativo colocou um eixo entre duas rodas. Alguém inteligente inventou o computador. Alguém criativo transformou o computador nesse elemento quase indispensável ao nosso trabalho hoje. Alguém inteligente inventou a internet e alguém criativo transformou a internet nesse grande mercado, nesse revolucionário mercado. É fundamental você usar a sua criatividade, colocar a sua inteligência em movimento. Isso é usar a sua criatividade. Você precisa analisar o que realmente as pessoas querem, o que realmente poderia transformar a vida das pessoas aí na sua cidade e usar essa sua criatividade, fazer diferente. Quando todos os outros fazem igual, você tem a possibilidade de fazer diferente. Todos os outros querem vender um espaço, você está fazendo igual. Que tal você agora transferir uma emoção, criar uma emoção? Que tal agora você não vender mais espaços, você fornecer às pessoas uma possibilidade, uma oportunidade? Pense nisso. Escreva para mim, entra no meu site, vamos conversar e eu dou mais informação para você, tá bom? Pergunta de Minas Gerais, a cidade de Itaipé, Paulo Pereira dos Santos. Quando tentamos fazer
algo e não dá certo, será que tentando outra vez conseguiremos? Foi isso que o levou a escrever esse livro? Tente outra vez? Perfeitamente. Eu vi muitas pessoas dizerem isso a mim, nas correspondências que eu recebo, nas visitas ao site, nas visitas que as pessoas me fazem após o término das palestras, nas cartas em função dos livros. Por isso que eu resolvi escrever o livro, porque eu estou vendo muita gente desistir quando poderia tentar novamente. Eu estou vendo gente se afastar dos seus sonhos e perder os seus sonhos por causa de mais 2 passos. Eu estou vendo gente estragar sua vida porque não pediu um perdão. Eu estou vendo gente estragar sua vida porque não olhou para a mulher dele e disse, eu te amo, embora tenha feito tudo isso. Eu estou vendo pais se afastarem dos filhos porque faltou um abraço. Faltou um pouco de humildade das pessoas realmente darem a elas, dar uma a outra o que ela tem no coração. Então, eu resolvi escrever esse livro por isso, para que você tente novamente, de uma outra maneira, de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais criativa. Você já tem aqui, de um lado, o que não deu certo. Você está mais próximo do que vai dar certo. Eu tenho uma história de fracasso muito interessante na minha vida, porque antes de fazer sucesso com esses meus 8 livros hoje, eu escrevi 3 livros que foram um tremendo fracasso. Primeiro só a minha mãe leu, o segundo só o meu pai. O terceiro, meu editor me chamou e disse, eu vendo a você seus 3.000 livros a peso de papel. Ninguém quis. Coloquei no meu escritório e ficaram lá por muito tempo. Os amigos diziam, tente de novo. Que é isso? Tente de novo. Isso é um absurdo. Você já escreveu 3 livros que foram um fracasso e você vai tentar outra vez escrever um 4º livro. E eu dizia a eles na época, não, eu acho que eu não sou um fracasso e eu vou tentar outra vez. Afinal de contas, naquela época eu era o único escritor do mundo com 3.000 livros em sua biblioteca escritos por ele mesmo, não é verdade? Na minha 4ª tentativa literária, eu escrevi o livro A Semente de Deus, que transcendeu fronteira hoje em diversos países, recomendado por Og Mandino e abriu a minha carreira literária. Imaginou se eu tivesse desistido? Imaginou se eu não tivesse tentado outra vez? Eu nunca teria realizado um dos meus sonhos, que era escrever. Então, quando você pensa em desistir, eu vou te dar uma outra coisa para você pensar. Fala, olha, eu não vou desistir agora, porque eu devo estar a poucos passos de conseguir aquilo que eu quero. Tente outra vez, de uma maneira mais criativa, de uma maneira mais inteligente, mais humilde e mais amorosa. A Vera Nair Borges, de São Paulo, ela diz o seguinte, eu gostaria de ganhar o seu livro, um livro, pois me interessam muito, digo ganhar, pois não tenho condições financeiras, pois estou desempregada. Vera Nair, então, como você conta que está desempregada, não tem condições para comprar o livro, você vai ganhar, o seu futuro depende de você. O seu já está separado. Eu peço que não esqueça de mandar o endereço, o código de endereçamento. Então já está separadinho aqui, o livro da Vera Nair Borges, O Seu Futuro Depende de Você. E Zélia Toledo, de Jaguarituba, aqui em... Eu não sei se é Jaguarituba ou Taquarituba, eu não estou conseguindo distinguir bem a palavra. Vocês conhecem a cidade? É Jaguarituba ou Taquarituba, em São Paulo? Enfim, mas é da Zélia Toledo, e a Zélia vai ganhar Sonhando e Realizando. Como eu poderia adquirir já? Aqui em Jaguarituba, Taquarituba, não tem. Então você está ganhando, Zélia, Sonhando e Realizando. Então 2 livros já estão destinados. E vamos a Ana Valéria Tonelato, de Pedreiras, em São Paulo. Parabéns, César Romão. Em Foz do Iguaçu, assisti uma palestra sua e adorei. Sou estudante da PUC de Campinas. Abraços, Ana Valéria Tonelato, de Pedreira. Obrigado, Ana. Foi muito bom. Pedreira. Foi muito bom estarmos juntos lá em Foz. Espero voltar em breve. A Flávia Cândido, de Campinas, pergunta o seguinte, o que fazer quando alguém nos desanima e insiste em aniquilar o sentimento, os sonhos que queremos realizar? Como ultrapassar e vencer este negativismo e desafio? Flávia, né? Flávia Cândido. Flávia, eu tenho um capítulo inteiro sobre isso no meu livro Sonhando e Realizando. Eu chamo essas pessoas dos broxadores de sonhos. São aquelas pessoas que vão te desanimar. São aquelas pessoas que quando você leva um projeto a ela diz, isso não vai dar certo. É aquele chefe que quando você leva uma grande ideia da sua organização, ele diz, isso aqui não funciona. Eu já estou aqui há mais de 10 anos, já vi isso passar, isso não vai dar certo. Isso aí não tem jeito. É aquela pessoa que quando você diz assim, olha, arrumei um namorado lindo, olha. Ah, não.
lindo, homem bonito não fica com ninguém, homem bonito larga você. Ele vai largar você numa rapidez que você não acredita. E são as pessoas que vão tentar destruir os seus sonhos. É o que mais você vai encontrar pelo seu caminho. O que eu vou te recomendar aos broxadores de sonho, quando atravessarem o seu caminho, desvie, fuja deles. Recomende-os a alguém que você quer castigar, porque é a única coisa que você pode fazer com uma pessoa dessa. Mas o ideal mesmo é você fugir. Foge, esquece, troca de caminho, muda de rota. E se precisar, muda até de rua, mas não se aproxime dessas pessoas, porque essas pessoas fazem o vampirismo da sua energia. E o pior, Ferreira, é que essas pessoas nunca vêm sozinhas. Elas sempre estão em grupo. Sempre tem mais gente dizendo a mesma coisa, e aí você vê 3 pessoas dizendo a mesma coisa para você, você acaba acreditando. Então eu vou dizer para você, não acredite. E se você quiser mais dicas, eu vou sugerir a você ou que entre no site, ou que tenha contato com o livro Sonhando e Realizando. Respondendo a Flávia Cândido de Campinas, o senhor respondeu também ao Hamilton Batista de Santo André, porque veja o que ele diz. Tem um livro seu em que você comenta sobre os broxadores do sonho. Fale sobre isso, olha que coisa. Já falou, não é? Obrigado, Hamilton Batista, pela sua pergunta, viu? Boa sorte, sucesso a você. Tem também um assunto aqui que já foi falado, mas tem gente que ligou o televisor agora, a pergunta chegou depois, enfim. Vesdra Alves, o senhor Vesdra Alves de São Paulo. Explique sobre o galão amigo. Eu ouvi na Bienal. Só repete resumidamente. Olha, o galão amigo é uma história que aconteceu comigo alguns anos atrás, quando eu ajudei uma pessoa numa estrada. Eu vou sugerir a você, Vesdra, que leia o livro, tente outra vez, até porque a história é muito bonita, é uma história que vai ensinar muita coisa a você, é uma história que vai despertar emoção em você, é uma história que você vai sorrir, você vai chorar e você vai refletir muito, 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 muito. Eu tenho certeza que você vai acabar colocando um galão amigo aí também no seu coração. Obrigado, Ezra, pela sua pergunta. Tribuna Independente, tente outra vez. Esse é o tema da noite, é sobre isso que estamos conversando. Você participa dessa conversa pelo 0 operadora 17 224 5556. Você participa aqui da mesa conosco, juntamente com o Fernando Mauro Treza. O Fernando é presidente da Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Está também conosco a Denise Marçom. Denise é jornalista, repórter da revista Já. A revista Já faz parte do jornal Diário de São Paulo. Ela circula aos domingos. E a sua pergunta, você envia a César Romão, conferencista e escritor, que acaba de lançar o livro Tente Outra Vez e que é o tema da tribuna de hoje. Eu estou aguardando a sua pergunta. Você manda pelo 0 operadora 17 224 5556 ou pelo e-mail tribuna@redevida.com.br. Vamos ao intervalo e já voltamos. Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil. O tema desta noite é Tente Outra Vez. E quem trata desse tema é César Romão, que é conferencista, escritor. E estão chegando os pedidos do livro. Tem pessoas querendo ganhar os livros. Só que vocês não contam onde moram. O ideal manda nome, endereço, CEP, para que o livro possa ser enviado. Vamos ver aqui. Qual a diferença entre esperança e fé? Quem pergunta é Nair Souza de Melo, de São José do Rio Preto. Dona Nair, a senhora não mandou o endereço. Ela gostaria de ganhar o livro Semente de Deus. O livro está aqui. Podemos enviar para a dona Elelá de São José do Rio Preto. Vamos ter que descobrir pelo telefone o endereço. Mas olha lá, não esqueça de mandar o CEP. Qual a diferença entre esperança e fé? A senhora tem esperança e ganhou então Semente de Deus. Esperança é algo que você acredita que possa acontecer na sua vida, mas muitas pessoas têm esperança, mas não ajudam a esperança a acontecer. Não basta hoje você só querer vencer, você tem que se preparar para vencer. E quanto à esperança, é a mesma coisa. Não adianta só você ter a esperança, você precisa hoje saber o que é necessário para chegar até essa esperança, o que é necessário para fazer com que essa esperança aconteça. E fé, eu já disse aqui também, vou repetir, é o seu telefone de Deus. A fé é essa energia química que você gera em você, que te conecta com o universo, que faz o divino tomar um pouco mais de conta de você.
Tribuna Independente, o tema de hoje é Tente Outra Vez. E você participa conosco pelo 0 operadora 17 224 5556 ou via internet tribuna@redevida.com.br. Fernando Mauro, a pergunta é sua. Perfeito, Ferreira. César, nós sabemos que você faz palestras no Brasil todo. Inclusive sabemos que, não sei nem se posso falar, mas é um dos mais bem pagos palestrantes do país. E isso é muito, vamos chamar assim, para um palestrante, para um conferencista, é normal fazer palestras como essa que você fez em Foz do Iguaçu, e a pessoa ligou, eu estive na sua conferência em Foz do Iguaçu, 4.000 pessoas e tudo mais. Agora, como é que é a experiência de falar para militares? Quer dizer, nesse momento o general Albuquerque, o coronel Morata e o tenente Cassino devem estar ligados na programação, e eu conheço algumas pessoas da comunicação do Exército e sei que você fala diretamente com oficiais, faz conferências para oficiais do Exército. Então eu queria saber se isso é um pouco diferente e se é uma experiência inusitada para você. Olha, foi uma experiência nova sim, há algum tempo atrás, embora eu já tivesse no meu público, né, indiretamente ao longo da carreira, eu já tive no meu público, generais, coronéis, capitães, eu já tive, mas nunca atuei assim, de uma maneira direta, como recentemente o Exército. Eu gostaria até de aproveitar, Fernando Mauro, de dizer uma coisa aqui ao público brasileiro, que o Exército foi eleito a organização que tem maior credibilidade do Brasil. E acho que isso com todo mérito, né? Acho isso com um mérito e tanto. E antes de falar para o Exército, eu pensei, são pessoas. Porque antes de qualquer coisa, são pessoas. Qualquer lugar que eu vou falar, seja para presidente de companhia, seja para gerente, seja para atendente, seja para balconista, qualquer público, são pessoas. E as pessoas sentem, as pessoas têm emoções, e é justamente isso que a gente aborda nas palestras. E o Exército foi uma experiência, e ainda é uma experiência muito interessante, porque eles estão desenvolvendo lá um processo de reorganização, implantação de processos de qualidade, implantação de processos de marketing, tudo isso para poder servir melhor a pátria. Eu até sugiro às pessoas que entrem lá no site do Exército, conheçam esse trabalho novo que o Exército vem fazendo, e é um trabalho que pode ensinar muita coisa às pessoas. Então, Fernando, antes de ser o Exército, antes de ser presidente de empresa ou gerente, são pessoas. E o meu foco é falar sempre para pessoas. A irmã Tereza Oliveira, que é de Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, ela diz o seguinte: eu sou uma pessoa muito positiva, tenho muita fé. Quando eu quero alguma coisa, eu tento quantas vezes sejam necessárias. Como ajudar uma pessoa completamente pessimista que não quer tentar nenhuma vez? Olha, eu vou contar então, irmã, uma história engraçadinha de um padre, que ele foi chamado porque um garoto ia saltar um prédio. Ele disse ao garoto: meu filho, não salte, meu filho. Pense na Virgem Maria. O rapaz gritou lá de cima: eu não conheço nenhuma Virgem Maria. Disse: então, meu filho, por favor, pense no seu pai e na sua mãe. Olha, eu vou saltar porque eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Meu filho, pense em Jesus, pense em Cristo, meu filho, Ele te ama, eu não sei quem é Cristo. Aí o padre diz: então pula, é melhor pular mesmo, tem que pular. Sabe, tem gente que adora sofrer, tem pessimista que se não tiver, tem gente que se você tirar o problema dele, irmã, ele não consegue viver. Tem gente que se você der a solução, essa pessoa se suicida. Ela entra em depressão e ela diz assim: como é que eu vou viver sem esse problema? Tiraram o meu problema, resolveram o meu problema, como é que eu vou viver? Tem gente que adora problema. Então, quando, irmã, a gente encontra uma pessoa pessimista, incorrigível, a gente tem que encontrar essa pessoa e dizer assim: olha, você viu? O mundo vai acabar. Aí ele vai dizer: puxa, eu sabia, e é verdade, você estava certo. Porque não há outra coisa a fazer com esse tipo de pessoa. Não dá para tentar corrigir, e a gente tem que ser realista para isso. Quem gosta de sofrer e não vive sem sofrimento, infelizmente, são pessoas que a gente pode até tentar, mas não adianta, a pessoa também tem que querer. Nós falamos disso aqui
no começo do programa. As tentativas são importantes para a senhora, irmã, fazer o seu papel, porque o que vale é aquilo que nós fazemos, é aquilo que nós sentimos. A sua ação de tentar é que está mudando o universo. Uma vez me perguntaram numa palestra uma coisa muito interessante: por que os monges ficam rezando e não fazem nada? Alguém tem que rezar nesse mundo. Alguém tem que ancorar esse mundo na oração. Então, o seu ato, irmã, cria uma energia positiva e transforma o mundo. Mas, lamentavelmente, existem pessoas que não tem jeito. Maria de Lourdes Carvalho, ela é de Curitiba, no Paraná. Ela começa dizendo que quer ganhar um livro. Tem um aqui, vamos ver. Conta ela que tem 34 anos e tem um trauma de dirigir, pois há 10 anos ela atropelou uma pessoa, mas que não foi fatal. Ela pergunta qual a orientação que o senhor daria para ela se livrar desse trauma. Maria de Lourdes Carvalho. Normalmente, quando nós somos traumatizados por algo, é porque nós deixamos que esse algo seja maior que a nossa vida, seja maior que o nosso poder de mutação, tanto mental como poder de ação. A melhor maneira de você enfrentar algo que você tem medo é enfrentar algo que você tem medo. Eu acredito que você só vai conseguir resolver isso de que você decidir dirigir, voltar a dirigir. Eu estou meio perdido aqui no meio dessas perguntas, então eu passo a pergunta para a Denise Marçom. Vamos lá, por favor. Vamos lá. Eu queria saber, assim, a respeito do seu best-seller, né, que é A Semente de Deus. Nesse livro, o senhor fala sobre as características de um bom líder, né, que esse líder, a figura do líder, tem que ter um compromisso com as leis universais da alma. E eu queria saber, assim, numa entrevista de emprego, tem como a gente medir esse compromisso da pessoa com o universo? Denise, pergunta muito interessante. Aliás, eu vou sugerir à revista Já, que até faço uma matéria sobre isso, porque eu tenho recebido muita correspondência das pessoas que estão fazendo entrevistas em companhias, e eu estou muito assustado com o tipo de pergunta que as empresas estão fazendo às pessoas. São coisas até ofensivas. Eu vou sugerir aqui que vocês façam uma matéria sobre isso, que é um momento, na minha opinião, muito deprimente que as organizações estão vivendo hoje aqui. A liderança não é mais aquela liderança de ordem. Eu acho que a liderança do futuro não é aquele líder que manda, é o líder que é seguido, é o líder que consegue mostrar que as suas ideias podem trazer benefícios a tudo e todos que estão envolvidos. Porque o importante da liderança hoje não é ela ser obedecida, é ela ter seguidores, né? Quando os oradores falavam na antiga Grécia, eles eram muito aplaudidos. Cícero, que era um orador também, um grande orador na época, não tinha muitos aplausos quanto os outros. Mas quando ele saía, as pessoas iam atrás dele, as pessoas praticavam as suas ideias. Então, eu acho que essa é a grande liderança. Se você não tem pessoas que seguem, que acolhem as suas ideias e que acreditam nas suas ideias, só respeitam as suas ideias e obedecem com medo de perder o emprego, você não é um líder. Pergunta vem da cidade de Ipanema. Aliás, não é pergunta não, hein? Uma saudação do Rômulo César Martins. Parabéns à Rede Vida pelo tema de hoje. Essa entrevista está ajudando muito. O Rômulo César Martins, de Ipanema, em Minas Gerais. Rômulo, quantos amigos que você assiste à Rede Vida? Espalhe por aí. Fale de nós. Muito obrigado, hein? Agora, lá do Recife, eu sou José da Videira, Pernambuco. Parabéns. Aqui existe um público jovem lhe assistindo. Mande um abraço para o José Alberto da Costa Júnior. O meu já está mandado. Alberto da Costa Júnior, um grande abraço. Ele está inaugurando uma nova empresa lá. Ele tentou outra vez, imagino eu, né? Não sei se é outra vez. O que fazer para acordar uma pessoa sem ânimo, diz o senhor José da Videira. Uma pessoa que não decola, parece que não anda. Diz ele que tem vários livros seus e gostaria de ganhar um novo. Na verdade, eu tenho alguns, mas do novo, não sei se tenho nesta pilha que eu tenho aqui. Ele quer ganhar um novo, José da Videira. Já ganhou o novo. Tá, o novo? Então, por favor, eu vou separar aqui para o senhor José da Videira, do Recife. Então, vou repetir a pergunta dele. O que fazer para acordar uma pessoa sem ânimo? Uma pessoa que não decola, parece que não anda. Quando nós entramos num avião, ele decola, mas existe um sistema todo para ele poder decolar, né? E a primeira coisa é a rota, é o objetivo.
Tem pessoas que não têm objetivo, não têm meta, não têm compromisso. Então, as pessoas que querem realmente conseguir alguma coisa na vida precisam de objetivo, precisam de meta, precisam de compromisso, até pagar o preço é fundamental. Você está disposto a pagar o preço pelo seu objetivo, pela sua meta? Porque é caro vencer, não é tão simples. É caro você ter um sonho e lutar por ele. Você tem que estar disposto a fazer. É um sacrifício. E você tem que estar disposto a esse sacrifício. Porque nada vem assim. As coisas você tem que trabalhar. E trabalhar de uma maneira que você transforme o seu esforço em resultado positivo. Porque não adianta ter muita gente, Ferreira, que se esforça e acaba implementando toda a sua capacidade, toda a sua inteligência numa direção completamente errada. Tem muita gente que entra na rodovia certa e segue na direção errada. E aí vão tendo problemas pela vida, dores de cabeça, vão causando problemas a outras pessoas. Então eu vou sugerir a você que você tem que sentar e dizer assim: qual é o objetivo, qual é a minha meta, qual é o meu compromisso, onde é que eu quero chegar? Porque se você não sabe aonde ir, nenhum caminho vai te levar a lugar algum. A Ivone Alcieri, de Chapecó, em Santa Catarina: passei por uma situação igual a do Galão, recebi a mesma ajuda que você, ela diz. E daí ela diz o seguinte ao Denise: Denise, por favor, entre em contato comigo, preciso esclarecer algumas dúvidas, sou estudante de jornalismo da UNO Chapecó. Vou passar a Denise aqui, depois ela provavelmente entrará em contato. Você guarda, então? Fala com a Ivone. Quem sabe, Ferreira, a história do Galão já chegou a Chapecó, né? Está rodando pelo Brasil aí. A Maria José Scacciotti diz o seguinte: querido amigo César, faz tempo que você não vem a Poços de Caldas, estamos com saudades. E por falar em tente outra vez, você continua a tentar com a fábrica de gente? Grande abraço e sucesso. Sempre, jamais. Aliás, eu tenho um grande público lá, em Poços de Caldas. Eu estive até em Poços recentemente lá, recebendo um prêmio da GSC, Sul de Minas, um prêmio muito disputado lá. Até deixo meu abraço, meu agradecimento. E fica aí, olha, uma energia muito legal para vocês de Poços de Caldas. Nunca desistam dos seus sonhos, tá bom? Um abraço do César Romão. Mariana, Minas Gerais. Vilma Miranda: gostaria de saber se estimular o trabalho voluntário para o crescimento profissional, se estimula o trabalho voluntário para o crescimento profissional e pessoal. Se nos seus livros há um estímulo para o trabalho voluntário para o crescimento profissional e pessoal. E daí ela pede que gostaria de ganhar um livro. Vilma Miranda, de Mariana. Vilma, o livro ideal para você é o livro Fábrica de Gente. Por quê? Eu acredito muito no trabalho voluntário. Acredito muito mesmo. Eu acho que o trabalho voluntário, mais do que transformar as pessoas aí, que você ajuda, ela transforma você. Não importa o que você faça na vida, vai levar sanduíche embaixo da ponte, vai assinar livro em hospital, vai fazer qualquer coisa, nem que for uma vez por mês, nem que for uma vez por ano. É importante você ser um voluntário. Por quê? Porque além de ajudar, você está causando um efeito em você muito importante, que é o efeito de saber que você está transformando um pedaço da sua vida, o pedaço que você ocupa. Romão, mas e que adianta eu levar sanduíche embaixo da ponte da minha casa se no Brasil inteiro quantas pontes tem? Ninguém muda o mundo. Ninguém muda tudo. Ninguém ilumina o mundo. Mas você pode aprender a acender o seu palito de fósforo. Você pode iluminar e você pode mudar o espaço de vida que você ocupa. Isso é o que faz um trabalho voluntário. Então eu fico feliz de você se preocupar com isso. Eu tenho certeza que o trabalho voluntário que você faz, além de ajudar muita gente, está transformando aí o seu espaço de vida. Luiz Carlos G. de Souza, de Alphaville, São Paulo. Antes de mais nada, parabéns pelo grande sucesso obtido com seu último livro, Tente Outra Vez. Com ele você nos brinda mais uma vez com seu talento e a sua arte de dizer as coisas certas na hora certa. Gostaria que você falasse alguma coisa sobre a grande repercussão alcançada com a reportagem publicada pelo Ornal Premium de Alphaville sobre seu trabalho. Um grande abraço do amigo admirador Luiz Carlos G. de Souza. É verdade, eu tive uma matéria agora em Alphaville
foi capa do jornal Prêmio lá, teve uma repercussão muito grande. Às vezes, Ferreira, nós não temos ideia, essa coisa de escrever é uma coisa interessante, porque você não tem, às vezes, ideia do que pode causar uma matéria, você não tem ideia do que pode gerar, às vezes, uma presença sua em determinado lugar. Eu tenho muitos leitores nessa região, né? E o Jornal Prêmio é um dos grandes jornais lá da região, fez uma matéria muito bacana. Deixa eu aproveitar para agradecer aqui ao Jornal Prêmio, que vocês tenham muito sucesso, que o seu jornal cresça muito, e obrigado pelo carinho. Raíza Cavalcante. Boa noite, César Romão. Fico feliz pela maravilhosa iniciativa da Rede Vida em convidá-lo para participar deste momento de debate e reflexão. Parabéns. Concordo plenamente com o que você falou em relação à fé. É necessário acreditar e confiar em Deus, entregar a nossa vida em suas mãos. Gostaria que você falasse como alcançar o sucesso nos diversos setores da vida. Agradeço a oportunidade de participar desse excelente programa. Parabéns e felicidades. Gostaria também de receber um exemplar do seu livro. Raíza Cavalcante, vai ser muito difícil. Nós não temos o seu telefone, não temos endereço, não temos nada. Somente o seu nome. Então a Raíza fica sem o livro. Tenta outra vez, quem sabe um outro. Tente outra vez, vamos lá. Olha, o sucesso, ele tem dois componentes, né? Ele tem o componente da aptidão e da competência. Eu vou dizer uma coisa a você, mas sabe por que muita gente fracassa? Porque muita gente passa a vida fazendo aquilo que não tem aptidão, fazendo aquilo que não tem competência para fazer. Aliás, eu vou deixar um presente aqui para vocês. Vocês vão entrar lá no meu site, www.cesarromão.com.br. Tem uma seção de testes lá, tem vários testes. Um deles é um teste de aptidão. Você vai fazer o teste de aptidão, vai descobrir a sua verdadeira aptidão. Por quê? O brasileiro, Ferreira, até os 42 anos em média, ele tem 7 a 8 empregos. E normalmente ainda não se encontrou. E fica tentando outra vez. Mas não adianta só tentar outra vez. Você tem que saber como tentar outra vez. Isso é fundamental. Então você tem que descobrir a sua aptidão. Você tem que descobrir a sua competência. Eu vou te dando a chance de você descobrir a sua aptidão. Aí o que você vai fazer? Você vai aplicar a sua competência na sua aptidão. O que é competência? É você transformar seu esforço em resultado positivo. É você fazer aquilo dar certo. É você encontrar meios para aquilo dar certo. E aí você vai desenvolvendo outras maneiras de atuar. Aí você vai descobrindo que você pode ser bom em determinadas coisas. Descobrir a sua aptidão, Maísa, é fundamental para você atingir o sucesso naquilo que você quer. A Marisa, que eu também não sei de onde é, não sei o telefone, não sei o endereço, diz que gostaria de participar e ganhar o livro, pois no momento estou precisando de um empurrãozinho para ficar melhor. Marisa, não tem o nome, endereço, telefone e também não há o seu sobrenome. Infelizmente, não tem jeito. Mas, em compensação, de Belém do Pará, a Adriana Cunha disse o seguinte: meu nome é Adriana Cunha, quero ganhar no livro do César Romão, meu endereço ela dá direitinho, Conjunto Marex, Manaus, etc, etc, etc. Belém, dá o CEP, dá tudo direitinho e ainda faz a pergunta. Então ela fez completinha. Competência. Olha, é mais ou menos, a vida é mais ou menos assim. E você sabe, eu vou aproveitar, Ferreira, a sua deixa, permite? Claro. Você sabe que muitas coisas na vida as pessoas não recebem porque não sabem pedir? Olha, você viu que pessoas aqui pediram um livro, mas não foram capazes de colocar nem o nome completo, nem o endereço. Outras pessoas pediram e as pessoas que ganharam têm nome, endereço, CEP. Isso se repete na sua vida. As pessoas às vezes assim, puxa, eu queria uma ajuda. Vai orar. E a pessoa ora. E sabe o que ela faz na oração? Por favor, Deus, me ajude. E sabe o que Deus faz? Nada. Ele não sabe, você não falou, você não explicou. Uma coisa importante para você também, saber tentar outra vez e tentar de uma... Seja claro, peça, tenha em mente, especifique. Se você quiser alguma coisa na vida, você tem que especificar na vida aquilo que você quer. Isso que está acontecendo aqui com os sorteios dos livros é o que acontece na vida das pessoas. E nas organizações nas quais eu normalmente faço as palestras, os seminários, as conferências, as pessoas chegam lá no chefe e dizem assim: ah, chefe, o senhor precisa me ajudar. O senhor precisa reconhecer o meu trabalho, a minha ideia. O chefe nem recebeu a ideia dele ainda, nem recebeu o novo projeto dele. Então,
Guarda isso. Seja específico, especifique para a vida aquilo que realmente você quer dela. Aí eu quero ser feliz. Mas você quer ser feliz? Aí eu quero dinheiro. Tá bom, eu te dou R$1, já te dei dinheiro. Resolveu o seu problema? Eu quero ser feliz, eu te conto uma piada, você dá uma risada. Resolveu o seu problema? Não, você tem que especificar. Eu quero ser feliz assim, 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 assim. Nós estamos no fim desse bloco, vamos complementar então aquilo que a Adriana Cunha, ela deu nome, endereço, telefone, tipo de sangue, contou tudo aqui direitinho, então ela tem direito ao livro. O livro então vai ser A Conduta Mágica. Nós temos mais dois, um só, então A Conduta Mágica para a Adriana, e vamos complementar com a pergunta dela, finalzinho do bloco. O que fazer para vencer o cansaço de um dia de trabalho, tendo que suportar todas as dificuldades e injustiças dos grandes, que sinto na pele todos os dias? Tem tempo para responder? Rapidinho, estamos no fim do bloco, vamos lá. Olha, é muito difícil vencer no Brasil com ética, eu ouço isso diariamente. Mas, guarde uma coisa, as únicas vitórias que você levará ao longo da sua vida, enquanto você existir, são as vitórias que você conseguir com ética. Todas as outras você vai perder. Não importa o que te aconteça, mantenha a sua ética, não saia do seu caminho, seja sempre uma pessoa no caminho reto. Isso é estar perto de Deus, isso é exercitar sua fé, isso é acreditar nos seus sonhos. Nada, nada, nada pode te cansar dentro do coração. Cansaço de corpo, você vai dormir aí 8 horas, vai acordar, tomar um belo café e você vai estar pronta para outra, desde que dentro do seu coração e da sua mente você esteja disposta a vencer. Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil, o tema desta noite é Tente Outra Vez. Esse é o título de um livro de César Romão, ele é conferencista, escritor, está conversando conosco aqui na Tribuna Independente, ao vivo para todo o Brasil. Ele está conversando com você, comigo e com Fernando Mauro Treza, que é presidente da Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, também com Denise Marçom. Denise é jornalista, repórter da revista Já, do jornal Diário de São Paulo. E nós vamos já para um intervalo e voltamos em instantes. Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil. O entrevistado da noite é César Romão, ele é escritor, é conferencista. O tema desta noite, Tente Outra Vez. Eu vou tentar, de todo jeito, lhe passar todas as perguntas, mas eu não vou conseguir. Isso eu tenho certeza. Tem muitas aqui. Tem bastante. Olha, vem uma pergunta de José Fernandes. O seu José Fernandes é de uma cidade chamada Espera Feliz, Minas Gerais. Como ele é da Espera Feliz e pede um livro, acho que por essa Espera Feliz, ele tem direito a um livro, não é? Claro. Então ele vai ganhar o Quarto Rei Mago. O senhor José Fernandes conta que é professor e escritor também. E ele pergunta o seguinte: como convencer as pessoas a tentar outra vez em tempos de crise, como o momento atual em que vivemos? Parabéns pela profissão. Dom Pedro I dizia que se ele não tivesse que coordenar esse país, ele teria sido um professor. Eu respeito muito os professores, tenho muito carinho por todos eles. Olha, a crise é uma situação que se instala dentro das pessoas. Ninguém perguntou para que o Morita se o mundo precisava de Walkman. Ninguém perguntou para o Betinho, né? Betinho, dá para fazer uma campanha aí? Não. As pessoas dentro da crise, elas criam possibilidades, elas criam uma necessidade. Uma necessidade de quê? Uma necessidade de um consumo de um produto, uma necessidade de uma campanha. Você quer mais crise, por exemplo, do que a irmã Dulce, quando resolveu fazer uma promessa a si mesmo de montar um grande hospital, uma grande organização que pudesse atender pessoas carentes? Quer dizer, você tem que criar alguma coisa dentro desse processo que possa inverter isso. Agora, se você deixar esse processo de crise se instalar dentro de você, aí você vai ficar em crise realmente. E foi na crise que as grandes oportunidades surgiram. A minha grande oportunidade de escrever surgiu num grande momento de crise da minha vida, após 3 fracassos literários. Então não acredite nisso, não. Não acredite nos broxadores de sonhos que estão espalhados por aí. Acredite em você, acredite nos seus sonhos, acredite naquilo que você é capaz. Sr. Ronildo Calheiros, de Cruzília, em Minas Gerais, ele diz o seguinte: sou professor de geografia em Cruzília, sul de Minas Gerais, e adoto um método de incentivo às minhas aulas no ensino fundamental. As histórias com um fundo moral e que são formadores de opiniões.
Escritores como César Romão são exemplos de formação e incentivo a quem realmente quer viver bem. Motivação é tudo para um desempenho satisfatório e adequado nos dias de hoje. Como dizia Roosevelt, fracasso é não haver feito a tentativa. Como disse César Romão, tente outra vez. Abraços e parabéns pelo excelente programa. Ronildo Calheiros, Cruzília, Minas Gerais. É uma saudação apenas. Obrigado. E olha, motivação é o banho da mente. Se você não der banho de motivação, pelo menos 1 minuto por dia, na sua mente ela vai ficar cheia de teia de aranha, de crise, de não vai dar certo, desista. Motive a sua mente, dê um banho de motivação, pelo menos durante 1 minuto, todo dia. Da cidade de Salto, Cibele Andrade Shimabukuro. Ela diz o seguinte: boa noite, estou adorando a sua entrevista. Me recomende um livro para aumentar o ânimo. Tente outra vez. Eu acho que esse é um livro que vai colocar você assim numa turbinagem tanto. Por quê? Porque tem histórias, você vai encontrar lá muita mensagem e muito momento de reflexão, muita chance de você se encontrar, de você se descobrir. Eu acho que é isso que as pessoas precisam. Não sou eu que posso fazer essa mágica para você. Eu estou apenas permitindo, eu estou te dando um instrumento para que isso aconteça na sua vida. Josefina Simões Pérez, São José do Rio Preto. Gostaria de ganhar seu livro, dá o endereço, mas olha, os livros terminaram. Eu tenho a impressão que nós já distribuímos aí cerca de 8, 10, não sei, perdi até a conta, mas os que estavam aqui comigo já foram. Cirleide Oliveira Costa, de Salvador, Bahia. O que fazer quando executamos algo e no meio do caminho abandonamos, apesar de começar empolgados? E gostaria de ganhar o livro. Cirleide Oliveira Costa, Salvador, Bahia. O que fazer quando vai animadinho e no meio desanima? Sabe por que as coisas morrem no meio do caminho? Porque nós não colocamos entusiasmo suficiente naquilo que criamos. O que é o entusiasmo? O entusiasmo é o elemento que vai dar vida ao seu sonho, ao seu projeto, ao seu objetivo, independente da sua presença, independente da sua ação. Eu vejo muitos sonhos darem 4, 5 passos e morrerem. Eu vejo muitos casamentos andarem 1 ano, 2 anos, 3 anos e morrerem. Eu vejo pessoas perderem seu emprego depois de apenas algum tempo no emprego que era o sonho da vida dela. Por quê? Porque no meio do caminho você deixou morrer aquele entusiasmo. Eu tenho uma frase em um dos meus livros que eu sempre digo que hoje os casais que estão se separando porque esqueceram o que os uniu. Você esqueceu que quando você entrou na sua organização, você fazia qualquer coisa, você varria o chão, você atendia os telefones. Hoje você senta lá e diz, não, mas eu só pago para isso. O que eu ganho, eu vou fazer isso. Então você perdeu o seu entusiasmo. O entusiasmo é um elemento fundamental para que os seus sonhos possam seguir o seu caminho, estarem sempre ao seu lado. Nunca perca. E se você quiser realmente uma injeção de entusiasmo para você dar mais uns passos, eu sugiro a você que leia o livro. Tente outra vez. A irmã Nilda, de Paranaguá, diz o seguinte: parabéns à Rede Vida por esse programa. E ela pergunta como o senhor se relaciona com Jesus. Se o senhor busca alguma inspiração nele. Toda a inspiração possível e imaginável. Eu tenho em Jesus o meu mestre, ele é o meu caminho, é tudo. Inclusive nos meus livros tenho muitas citações dele. Falo muito do trabalho de Jesus. Eu tenho um livro que eu estudei durante muito tempo para poder escrever, que é o Quarto Rei Mago. O Quarto Rei Mago é uma história muito interessante. O Quarto Rei Mago conta os bastidores da história de Cristo. Então, eu tenho um relacionamento, se assim Jesus permitir, até muito íntimo com ele. Às vezes, até eu acho que eu incomodo um pouquinho demais. Mas eu acho que Cristo é o grande avatar que nós tivemos, o grande exemplo. E uma outra coisa interessante que eu sempre comento nas minhas palestras: seja o que for que você esteja fazendo, pergunte o que Cristo faria. Você vai ver que você vai encontrar a resposta. Adriana Canci, de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. O que o senhor sugere a uma pessoa que perdeu a esperança, ou seja, esperou algo que não deu certo, como fazer para se levantar? Também fala do livro, mas os livros já se foram. Adriana Canci, não sei se é Canci ou Canci. Veja quantas pessoas sofrem pela projeção de algo. Nós projetamos algo, e muitas vezes o que você projeta não acontece mesmo, porque é você que projetou. Muito relacionamento hoje não dá certo, porque existe uma projeção, às vezes, do homem ou da mulher. As pessoas não veem as pessoas como elas realmente são.
o homem não vê a mulher como ela realmente é, a mulher não vê o homem como ele realmente é, e um projeta alguma coisa no outro, aí vão se conhecendo e tem a frustração da sua projeção. Eu vou sugerir a você que faça o seguinte: daqui para frente, não faça mais projeção, faça um plano, faça coisas reais, procure coisas reais. Porque se você criar uma expectativa que não existe, uma expectativa não planejada, uma expectativa que não seja verdadeira, a única coisa que você terá é uma frustração. Fernando, a pergunta é sua. Perfeito. César, você é um homem de mídia, tem programa de rádio, televisão e é diretor de um grupo de jornais de bairro. Se eu lhe perguntar se hoje existe espaço na casa das pessoas, para o telespectador, para o ouvinte, para o leitor, para uma programação que aguce a inteligência das pessoas como hoje. Você mesmo está vendo que nós estamos concorrendo com os jogos de futebol e estamos tendo essa audiência espetacular. Fernando Mauro, na realidade o diretor de jornal de bairro é mais um processo de osmose, né? Porque eu sou casado com uma jornalista que tem como participação em função de seu pai, Ronaldo Gonçalves Cortes, que fundou hoje talvez um dos maiores grupos de jornais de bairros do Brasil, o grupo JBA de jornais, são 14 jornais hoje de bairros, atingindo todos os bairros. A Thaís sempre foi uma grande parceira, sempre atua bastante, tem o Coluna, né, nos jornais de bairros associados, e hoje é um grande veículo de comunicação. E você no seu bairro, eu tenho certeza que recebe aí. Ela está no vídeo. O JBE, olha a Thaís aí. Então, e você vem da Thaís, você vê o pai dela e a mãe dela, porque ela é uma mistura dos dois. Tá? Então, essa minha atuação dentro da mídia, talvez mais como colunista, né, e na televisão, assim, sempre como convidado, eu acho que a nossa mídia, ela teria que ser um pouco mais positiva. Eu vou até deixar uma sugestão aqui. Eu tenho um carinho muito grande pela Rede Vida, porque é a rede da família, a rede da boa notícia. Que tal os nossos jornais, ao terminarem, quando todos os jornais, tanto os jornais escritos, como faz o JBA. O JBA é um jornal que sempre tem uma notícia boa. Todos os jornais, quando terminarem, abre um espacinho pequenininho ali, põe ali uma boa notícia, põe ali um médico que conseguiu salvar alguém, põe ali uma cirurgia que deu certo, põe ali uma caridade que foi feita. Na televisão, em um minuto você pode dizer: olha, a pessoa tal hoje foi salva de uma doença por causa da cirurgia de um médico tal. Então, eu acho que o que falta na mídia é dar uma boa notícia, para que as pessoas tenham mais esperança e percam esse medo de sair de casa. Porque na rua, meu amigo, minha amiga, não é só desgraça que acontece, não. Tem muita coisa boa acontecendo, tem muita gente trabalhando, tem muita gente ajudando uma a outra. E isso a gente precisa mostrar. É o que falta, na minha opinião, na mídia brasileira. Denise Masson, mais uma pergunta rapidinha. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre as acusações que são feitas aos autores de livros de autoajuda de explorar a boa-fé das pessoas. Olha, eu acredito que existe uma ideia muito equivocada dos livros de autoajuda. Tudo para mim é ponto de referência. Tudo na minha vida sempre foi ponto de referência. Se você achar que a minha vida é um ponto de referência para você, leia os meus livros. Se você achar que uma pessoa que tem um casamento feliz, tem filhos, vive feliz, realiza os seus sonhos, é um ponto de referência para você, leia os meus livros. Agora, o que eu acho, que acredito que haja um questionamento, são as pessoas que de repente leem os livros e acham que o livro vai ajudar. Ela esquece que o livro é um instrumento, o livro não ajuda ninguém. Nenhum dos meus livros vai te ajudar se você não estiver preparado. Nenhum dos meus livros vai fazer nada para você se você não estiver preparado realmente para ter essa coragem de mudar. Eu tenho a tua cura, você quer? Você aceita? Eu tenho uma injeção que te cura, você deixa eu aplicar? Quer dizer, muita gente também lê o livro e não segue, não pratica. O livro não deu certo. O livro não é um elemento, não é o meu, é qualquer um. O livro não é um elemento. Alexandre o Grande tinha uma coisa muito interessante sobre isso, porque na época ele pegava os grandes escritos e colocava embaixo do seu travesseiro e dormia com os grandes escritos da época embaixo do seu travesseiro, achando que era o suficiente para ele. Não dá para você pegar um livro, botar embaixo do seu travesseiro, dormir nele e dizer: amanhã minha vida vai mudar.
Você tem que ter compromisso. Você tem coragem. Eu vou deixar um desafio para você. Se você tiver coragem de assumir um compromisso com o que eu estou passando no meu livro Tente Outra Vez, eu garanto a você que você vai ter uma transformação muito grande na sua vida. Não só no meu livro. Se você tiver coragem e compromisso com os livros que você lê, de muitos autores, tanto aqui no Brasil como fora, eu garanto que você vai fazer uma transformação na sua vida. Falar em transformar a vida, eu, atento a tudo que o senhor falou aqui, pensei uma frase que, na verdade, são duas, elas se complementam, não é? E o que nós vamos colocá-la no vídeo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre ela. O senhor disse que nem sempre a vida nos dá mais, quase sempre a vida nos dá menos. E eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que tudo a gente recebe em pequenas doses e nós queremos sempre grandes doses, né? Nós queremos que o nosso parceiro, a nossa parceira nos ame loucamente todos os minutos da nossa vida. Nós queremos que o nosso olerite de pagamento venha com aqueles milhões que nós precisamos para pagar as nossas contas. E não é assim. Eu acho que as coisas são como a gente vive, são no passo a passo, passo a passo, passo a passo. É importante que você reconheça isso, né? Como dizem em italiano, é piano piano que você vai lontano, e é assim mesmo, quer dizer, é sempre no passo, existe uma sequência de coisas na vida. Você tem que entender essa regra. Para você ter sucesso, existe uma sequência. Você está disposto a seguir essa sequência? Você está disposto a esse compromisso de acordar às 7 horas da manhã e fazer o que tem que ser feito para você atingir o seu sucesso? Não? Então, desculpa, você não vai conseguir. Agora, se você acordar e dizer, eu tenho um compromisso com o que precisa ser feito, eu garanto que você vai realizar o seu sonho. De Santa Bárbara do Oeste, vem a pergunta de Maria da Graça Gouveia. Ela diz o seguinte: quando uma pessoa não acredita mais em ninguém, não consegue achar ninguém mais sincero, o que deve fazer? Será que você é sincero? Será que você acredita em você? Nós damos aquilo que temos. Eu vou sugerir a você que se trabalhe aí um pouquinho mais, que você acredite um pouco mais em você, que você seja talvez um pouco mais sincera com você, porque quando nós jogamos alguma coisa para o mundo, é algo que está dentro da gente. Muitas vezes somos nós, são os nossos olhos, é a nossa língua. Vou voltar aqui, olha, quer ver uma coisa? Olha o que Cristo faria, né? Quer dizer, não é o que entra pela boca que envenena o homem, é o que sai. Então, as coisas normalmente estão dentro de nós e a gente acaba refletindo isso dentro do nosso universo. O César Romão, já me fizeram sinal que o programa... Eles fazem o sinal que o programa já terminou. Eu entendo que ele está terminando. Então, eu vou contar pelo menos algumas pessoas que mandaram as perguntas e que eu tentei e não consegui passar ao senhor. O teólogo e professor Giovanni Vilela, de Rio do Barbosa, do setor sul do Gama, isto é Brasília, não? De Imperatriz, no Maranhão, Joaquim de Souza Neto. Romilda De Carli, aqui de São Paulo. De Uberlândia, Lilian Costa. De Joinville, Santa Catarina, acho que é Luiz Benini. Edson Luiz Merlim, de Curitiba, no Paraná. Rio de Janeiro, Odete Pessoa Brito Dantas. Da cidade de Jacutinga, Minas Gerais, Tânia Maria Rafael Santini. Uma aqui que eu só tenho o endereço, é de Rua Castro Faf, cidade de Atibaia, não tem o nome da pessoa. Ronildo Calheiros, que já mandou uma pergunta, acho que até nós já passamos. Sabinópolis, Minas Gerais, Marcelo Carvalho da Silva. Irani Prates Aguiar, São Paulo. De Varginha, Minas Gerais, Sueli Pereira. De Imperatriz, no Maranhão, mais uma, José Maria Rocha de Souza. De Londrina, Adriana Inácio, Londrina, no Paraná. De Rio Preto, Vera Lúcia Marques. Jefferson Marcelino Borges, de São Paulo. Olha, tem tantas perguntas aqui. De Barretos, Ana de Aguiar. Estamos chegando ao fim mesmo, né? Não tem jeito. De Senhora dos Remédios, em Minas Gerais. Ela é supervisora do jornal O Circular. Áurea Fliche de Souza, que é um livro. Enfim, tem tantas perguntas. De Resende, no Rio de Janeiro. De Campos, em Minas Gerais. De Paraguaçu de Minas. De São Vicente. De Sete Lagoas, em Minas. Não tem jeito. Nós vamos encerrar o programa. E me cabe agradecer a presença do Fernando Mauro Treza, que é da Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Fernando, muito obrigado pela presença. Até a próxima oportunidade. E que os canais comunitários continuem nesta escalada para mostrar bons programas para a nossa cidade e para o nosso país. Obrigado, Ferreira. Buscamos ser uma alternativa na comunicação
brasileira, o canal comunitário, o canal local, que fala com a sua cidade, com o seu público que está mais perto, ou seja, o público local mesmo. Muito obrigado, Fernando. Denise Marçom, repórter da revista Já. Muito obrigado pela sua presença. E relembro então que domingo o assunto é Copa do Mundo, é isso? Isso, torcedores fanáticos. Torcedores fanáticos. E eu agradeço a oportunidade de participar do programa. Mande um abraço ao pessoal do Diário de São Paulo, ao Robson Morelli, ao Gilvan Ribeiro, ao Fábio Salgueiro, ao Cacá, ao Sérgio Carvalho, todos os nossos amigos de lá, tá bom? Grande abraço. Professor Dr. César Romão, muito obrigado pela sua presença. O senhor percebeu o volume de perguntas que recebemos, tem um sucesso absoluto de audiência. Muito obrigado. E para encerrar o programa, a palavra é sua. Olha, eu vou deixar uma mensagem para você, que ficou comigo até agora. Eu sempre digo assim, fique comigo que eu estarei com você. E é isso que acontece na vida. Guarda bem, o universo tem um formato das suas escolhas e decisões. Você decidiu ficar até agora aí comigo. Você decidiu pela vida que você está levando. Você escolheu a vida que você está levando. Pense bem, tudo que você conquistou até hoje, você teve que decidir. Você teve que escolher. Mesmo que foi uma escolha ruim, foi uma escolha. Se você tiver que aprender duas coisas a partir de hoje, aprenda bem escolher e decidir. E jamais desista de um sonho. Não vale a pena. Porque quando você desiste, você leva uma dor no coração. Quando você não desiste, você carrega uma esperança. A sua esperança nesse futuro te dá força no seu presente. Ah, Romão, mas todo sonhador é um louco, todo sonho é uma loucura. Todo sonhador é um louco, todo sonho é uma loucura. Mas quando o sonho se realiza, vira sabedoria. E o sonhador vira sábio. Jamais, nunca desista do seu sonho. Tente outra vez, sempre. Muito obrigado pela sua presença. A Rede Vida foi muito honrada com a presença do senhor no programa e a audiência comprovou que escolhemos acertadamente o convidado da noite. Muito obrigado, e até a próxima oportunidade. Tribuna Independente está chegando ao fim. Conte aos amigos que você assiste a Rede Vida. Espalhe por aí que amanhã tem mais, no mesmo horário, 10 da noite. Tenha um bom sono e até lá.